O tratamento do TDAH é um dos mais estudados na psiquiatria e, ao mesmo tempo, um dos mais mal compreendidos. Hoje eu vou te explicar como os psicoestimulantes agem, quais medicações não são oficialmente aprovadas, mas nós usamos na prática clínica, outras opções de tratamento e qual a taxa real de respostas. Também porque algumas pessoas não melhoram. Vamos começar falando sobre os psicoestimulantes, que são um tratamento de primeira linha para o TDAH. O primeiro é o mais conhecido, a Ritalina, que é o metilfenidato de liberação imediata. Ela começa a agir rápido, costuma durar o seu efeito cerca de 3 a 4 horas e por isso, geralmente, nós precisamos usar mais de uma dose ao dia. Também tem a Ritalina LA, que dura mais do que a Ritalina convencional. Uma outra opção de tratamento é o Concerta, que é o metilfenidato, também assim como a Ritalina, mas a tecnologia é diferente, liberação prolongada. O seu efeito ele é mais estável, dura em torno de 10 a 12 horas, com menos picos ao longo do dia. Então a Ritalina você toma, ela faz um pico e depois cai. O Concerta, que é um outro tipo de metilfenidato, ele tem uma duração maior, de 10 a 12 horas, e ele não vai fazendo esses picos, ele vai liberando aos poucos. Outra medicação para tratamento é o Venvanse, que é a lisdexanfetamina. Ela é uma prodroga, ou seja, é um medicamento que ele não age imediatamente quando o paciente toma. Ele precisa ser transformado pelo organismo na sua forma ativa para depois ele começar a funcionar. Isso faz com que o efeito seja mais previsível, gradual e com menos picos também. No caso do Venvanse, o efeito costuma durar em torno de 10 a 14 horas. Mas a escolha, gente, entre as medicações, ela depende de muitas variáveis. Depende da rotina do paciente, do perfil desse paciente, da tolerabilidade, do quanto ele tolera essas medicações. O custo também das medicações a gente precisa levar em consideração, assim como os transtornos que ele tem associado. Muitas vezes um paciente que tem um transtorno de ansiedade associado, um transtorno depressivo associado, ou uma doença clínica, cardiológica, a gente precisa levar em consideração para poder escolher o melhor tratamento para aquele paciente. Então, não existe um melhor medicamento para todo mundo. E não se automedique. Esses psicoestimulantes, eles aumentam a disponibilidade de dopamina e noradrenalina numa região do nosso cérebro responsável pela atenção, pelo planejamento, pelo controle de impulsos, pela memória e principalmente a memória que a gente chama de memória de trabalho. Diferente do que muita gente pensa, eles não aceleram o cérebro, eles ajudam o cérebro com TDAH a funcionar de forma mais organizada. Também tem outra medicação, o Atenta, que ele é um medicamento cujo princípio ativo é a atomoxetina e está aprovado pela Anvisa para o tratamento de TDAH em crianças a partir de 6 anos, para adolescentes também e para adultos também. Diferente dos psicoestimulantes clássicos, que atuam diretamente ali onde eu falei para vocês nos neurotransmissores dopamina e noradrenalina de forma bem ampla, a atomoxetina ela age bloqueando seletivamente a recaptura de noradrenalina. Então, quando bloqueia essa recaptura, quer dizer o quê? Que sobra mais noradrenalina ali trabalhando no cérebro. Então, esse bloqueio dessa recaptura acontece principalmente em regiões como o córtex pré-frontal, que está envolvido na atenção, controle de impulsos, no planejamento. Então, ele não é um estimulante, ele não é tarja preta, mas ainda assim exige receita médica, controle, pois é um medicamento que ele atua no sistema nervoso central e, claro, como toda medicação, pode ter efeitos colaterais. Mas ao contrário dos psicoestimulantes, que muitas vezes começa a fazer efeito já em poucas horas, a resposta com a atomoxetina ela demora um pouco mais, porque é uma ação mais lenta e gradual. A gente precisa de meses para começar a obter alguma resposta. Existem também medicações que não têm indicação formal em bula para TDAH, mas são usadas com base científica e com base em experiência clínica também. Por exemplo, a bupropiona, que é um antidepressivo, mas que muitas vezes a gente acaba lançando mão dessa medicação para ajudar pessoas com TDAH. Essas medicações elas costumam ser consideradas quando no uso? Quando o paciente não tolera o estimulante, quando existem comorbidades como ansiedade ou depressão e o paciente não está se adaptando ao estimulante,
ou quando o paciente tem resposta parcial, só com psicoestimulante ele melhorou, mas ele melhorou um pouco. Já ajustamos a dose, já trocamos o psicoestimulante, mas ele só melhora um pouco. Muitas vezes a gente considera essa segunda medicação. Então, o uso dessas medicações que não são aprovadas para TDAH, mas tem estudos e na prática clínica a gente usa, é chamado de uso off-label. É uma prática legítima, desde que bem indicada e bem acompanhada. Então, além das medicações, existem outras estratégias essenciais e necessárias. A psicoterapia, que ajuda na organização ambiental também, né? Higiene do sono e exercício físico. Isso são coisas essenciais. A psicoterapia, ela vai ajudar esse paciente, claro, com insights, com uma organização mental e vai ajudar também com que esse paciente se organize na sua vida como um todo, para que sinta menos ansiedade, menos frustração, que é o que o TDAH acaba gerando, né? Angústia, frustração, sensação de que não dá conta das coisas, aquela sensação de que a autoestima tá baixa, que não é como os outros. Então a psicoterapia ajuda muito e ela é muito necessária nesse tipo de tratamento. O exercício físico também é essencial, principalmente por ajudar a liberar esses neurotransmissores que eu falei para vocês, né? Dopamina, noradrenalina, inclusive a serotonina, de uma forma natural. E será que existem pessoas que não melhoram com o tratamento de TDAH? Estudos consistentes mostram que cerca de 70 a 80% das pessoas com TDAH apresentam sim melhora significativa dos sintomas com o tratamento. Essa é uma das maiores taxas de resposta entre os transtornos psiquiátricos, mas isso não significa cura, e sim uma melhora relevante. Outro ponto importante, quando o tratamento não funciona, geralmente não é porque o TDAH não existe. As causas mais comuns são ou o diagnóstico foi incorreto, esse paciente tem na verdade depressão, ansiedade, esgotamento, transtorno bipolar, um transtorno de personalidade, ou a dose da medicação está inadequada, tanto muito baixa quanto muito alta pode atrapalhar. Em alguns casos também o tratamento do TDAH ele pode não funcionar como esperado por uma questão chamada de farmacogenética. Isso significa que cada pessoa metaboliza a medicação de uma forma diferente um do outro e de acordo com as suas características genéticas. Algumas pessoas metabolizam rápido demais e o remédio quase não faz efeito, e outras pessoas metabolizam devagar demais e sentem muitos efeitos colaterais. Outro motivo para o tratamento talvez não funcionar é porque pode acontecer de o paciente ter outro diagnóstico associado, como eu já falei para vocês, as comorbidades. Transtorno de humor, ansiedade, uso de substâncias, tudo isso interfere muito na resposta do tratamento. E outro motivo importantíssimo que a gente precisa trabalhar com o paciente são as expectativas dele em relação ao tratamento. Às vezes eles têm expectativas irreais. O remédio ele melhora foco e organização, mas ele não melhora motivação, propósito e principalmente disciplina. E o último ponto, essencial, sem ele não adianta só tomar remédio, é a falta de estratégia comportamental. Sem a ajuda da rotina, o ganho vai ser limitado no tratamento. Por isso a terapia ela é tão importante. Tratamento de TDAH não é tentativa e erro desorganizada. É estratégia, acompanhamento e ajuste fino. Quando o diagnóstico é correto e o tratamento bem conduzido, a melhora é real. Certo, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês mais uma vez. Um grande beijo, até a próxima. E não se esqueçam de inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receberem todo o nosso conteúdo semanal.